Bom, eu vou começar falando sobre a parte inicial da Ponte para o Futuro, que foi escrita e apresentada pelo PMDB como uma proposta de governo caso a presidente Dilma venha a ser impedida. Na Ponte para o Futuro, curiosamente, aparece uma proposta de mudança de protagonismo do executivo para o legislativo na confecção do orçamento. Eu me lembro que a primeira vez que eu li e conversei com as pessoas sobre esse assunto, de uma maneira geral, as pessoas se surpreendiam e diziam: ah, isso não será implantado. Mas, de fato, os primeiros passos tomados pelo interino vêm mostrando que esse é o caminho que ele pretende seguir nos próximos meses. E o que seria essa modificação? A modificação seria que a peça orçamentária seria completamente votada no Congresso, seria quase que confeccionada no Congresso, e que os cortes orçamentários que eventualmente fossem sendo necessários nos contingenciamentos da gestão do orçamento deveriam seguir regras que não seriam estabelecidas pelo Executivo, mas pela peça orçamentária. Isso significa, então, uma mudança de protagonismo e a maior importância do Congresso na definição. Junto com isso, o que a gente verifica são iniciativas de desvinculação de recursos, tanto agora foi na Previdência, mas já vem propostas de desvinculação dos recursos também da educação e da saúde. As propostas de desvinculação dos recursos e também de redução de teto de gasto na saúde e na educação serão encaminhadas por PEC, e agora foi encaminhada recentemente, já foi votada em primeiro turno, as mudanças no orçamento da Previdência, que passa a ter até 30% dos seus recursos desvinculados. Isso significa que você pode pegar esses recursos e gastar em outros lugares que não na Previdência, e maior liberdade na hora de se realizar o contingenciamento. Portanto, você está trocando uma diretriz, que era uma diretriz pensada nacionalmente, por regras que serão estabelecidas anualmente pelo Congresso. Isso tem algum perigo, eu verifico que nós podemos acabar saindo de trajetórias de formação, por exemplo, do estado de bem-estar, que nós vimos seguindo até o momento. A primeira preocupação que eu vejo nesse momento de crise, que eu entendo que seja uma crise política, que acaba por tornando mais aguda uma crise econômica. Existe um segundo componente que vem afetar a gestão do orçamento. O segundo componente está associado ao movimento que o TCU fez e que esteve presente nas justificativas para o impeachment da presidente Dilma. O TCU, quando você estabelece o orçamento, você diz de onde vêm os recursos, estabelece aonde vão ser gastos aqueles recursos e estabelece metas fiscais. Essas metas podem se consistir em superávites ou déficits. E essas metas têm sempre são acompanhadas de uma previsão de crescimento do PIB. O que aconteceu em 2015, por exemplo, é que você tinha previsto um crescimento do PIB da ordem de 0% e você teve um decréscimo do PIB da ordem de 4%. Então, ao longo do período de gestão orçamentária, você foi verificando que a meta fiscal não seria cumprida. Por quê? Porque o PIB cresceu menos do que estava, na verdade, decresceu e não estava previsto aquele decréscimo do PIB. Qual a alternativa, então, que você tem que fazer? Bom, de acordo com o TCU, se isso acontece, você não deve pensar em cumprir uma meta ao longo do ano, mas a meta tem que ser acompanhada mês a mês, ou seja, descumprimentos de meta
em um período específico significam descumprimentos da lei orçamentária e, ao mesmo tempo, você só pode gastar acima do que estava previsto na meta se você tiver acompanhado de uma autorização pelo Congresso. Então, quando você percebe que a meta não vai ser cumprida, você deve encaminhar ao Congresso uma solicitação de mudança da meta e somente depois de aprovada a solicitação de mudança da meta, você estaria autorizado a gastar. Isso cria um problema de gestão orçamentário enorme, né? E que fatalmente vai implicar no impedimento de realização de políticas keynesianas, ou, no mínimo, tornar muito mais difícil a realização de políticas anticíclicas. Então, eu vejo aí um componente da crise que está associado a uma nova iniciativa, um novo entendimento do que eu poderia entender que seria o nosso pacto republicano. Agora, por mágica, por decretos e por mudanças de entendimento do TCU, nós passamos a ter restrições na gestão orçamentária por parte do Executivo que não estavam presentes antes. Isso me lembra muito a abertura da nossa conta externa. A abertura da conta de capitais no Brasil aconteceu por uma mudança de entendimento do Banco Central quanto a um decreto, uma medida provisória que tinha sido emitida em 1969. Tá? E agora, mais uma vez, nós estamos tendo uma mudança profunda na gestão econômica do Brasil e no pacto republicano por uma iniciativa ou uma mudança de entendimento do TCU quanto à gestão orçamentária. Mas se isso viesse sozinho, talvez não fosse tão grave. Mas isso vem acompanhado de iniciativas de mudança na legislação que vão mudar e vão afetar pesadamente o estado de bem-estar no Brasil. Então, o estado de bem-estar, que foi um acordo gerado em 1988, quando se fez a Constituição, está prestes a ser mudado antes de ser completamente implantado. Tá? E por iniciativas que não passam por uma discussão pela sociedade da Constituição. Não passam por uma discussão da sociedade em um processo eleitoral. Eu entendo que esse direcionamento que o país essa direção que o país está seguindo é uma direção perigosa e que nós vamos ter colheitas ruins no futuro.